amigas, esse é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que nós normalmente temos aqui no canal. Eu vou fazer pela primeira vez a resenha de um livro e Deus nos abençoe o rolê. Nunca fiz antes, espero que vocês gostem. Nós temos uma série, né, que é das 12 regras de Jordan Peterson. Tem algumas regras, não foram todas, mas essa é a primeira vez que eu vou fazer de um livro completo e eu estou animada porque eu amo ler, leitura é algo muito presente na minha rotina, na minha vida. Eu quis trazer um livro muito gostoso de ler para essa primeira resenha de livro aqui. É um livro muito tranquilo de ler, um livro muito gostoso, com a leitura fluida, um livro cristão. É um livro muito indicado. Nós estudamos esse livro ano passado no encontro de mulheres lá na igreja, da minha comunidade local. Foi bem legal. Enquanto eu estava estudando esse livro na igreja, a minha amiga que mora em outro estado também estava estudando este mesmo livro na igreja dela, nos encontros de mulheres da igreja dela. Que livro é esse? É o livro Ainda Melhor que o Éden, da Nancy Guthrie. Esse livro é muito legal e ele é um livro da Fiel. Eu sou suspeita porque eu confio muito na curadoria da Fiel para livros, então é uma editora muito boa. E esse livro é um livro muito gostoso de ler porque ele vai contar a história, a nossa história, a partir de uma perspectiva, na verdade não é sobre nós, né, é sobre o Senhor, mas é um livro onde a Nancy ela vai nos chamar para olhar para o Éden, para compreender os problemas que nós temos na nossa vida hoje em dia. Ela faz isso de uma maneira muito legal, usando os símbolos que nós vemos no Éden e que vão passando por aquele povo na construção, né, formação do povo de Israel até a chegada do Cristo, e como esses elementos eles se repetem, o que é muito lindo quando a gente olha a Bíblia como um todo, vendo os símbolos se repetirem, porque isso tem um significado profundo. Logo na introdução, logo no inicinho do livro, a autora já nos convida a olhar para o Éden. E o Éden era um lugar lindo, maravilhoso, incorrupto, que o homem foi colocado ali para viver, mas o Éden não é o fim. Então, mesmo ali no jardim do Éden, o homem ele caminhava para algo ainda melhor que o Éden. Como nós sabemos, e às vezes nós ignoramos esse nosso conhecimento, mas como nós sabemos, as coisas deram terrivelmente erradas no jardim do Éden. E isso explica muita coisa que dá terrivelmente errada na nossa vida hoje. Mas o Éden não é o fim. Existe um lugar ainda melhor que o Éden, existe algo que nós esperamos. A trajetória deste livro começa no Éden, passa pelo povo de Israel, cai em Cristo, na aplicabilidade na nossa vida e como nós olhamos para este lugar que é ainda melhor que o Éden. Então, são 9 capítulos que a autora vai trabalhar em cada um símbolo e com isso ela vai trazer lições valiosas pra gente hoje. Vamos capítulo por capítulo pra gente compreender um pouquinho melhor esse livro. E eu sempre falo, né? Eu estou apresentando o livro aqui como um incentivo para lê-lo e não como uma leitura check. O objetivo é que você sinta mais vontade de ler este livro. Aqui eu falo isso no 12 regras de Jordan Peterson, mas o objetivo aqui é que você fique com muita vontade de ler esse livro. Eu espero cumprir o meu propósito. O primeiro capítulo é a história do deserto. E começa, não no Éden, porque o Éden não é um deserto, né? Mas começa na criação do mundo, que a terra era sem forma e vazia, tanto que ela traz o conceito torro e borro do hebraico. Ela vai trabalhar a partir disso sobre como Deus preenche os vazios da nossa alma, o vazio do nosso ser, e como Deus preencheu o vazio logo no início da criação. Depois de ter preenchido o vazio, Deus criou Adão e Eva e colocou eles ali naquele jardim, e Deus deu uma função para Adão e Eva, que é de cultivar e guardar o jardim e também de encher a terra, de expandir o jardim para todos os lugares do mundo, né? Essa expansão. Então, a imagem e semelhança de Adão e Eva com o Senhor também se manifestar nessa função de expandir. Então, a imagem e semelhança com o Senhor se manifestava também nessa função de Adão e Eva, porque Adão e Eva tinham a função de expandir, de estabelecer a ordem nos demais locais da terra para além das fronteiras do jardim e de encher a terra de pessoas à imagem e semelhança do Senhor. Mas como sabemos, Adão não permaneceu no seu propósito, no seu trabalho, naquilo que lhe foi atribuído. Antes, Adão se rebelou contra o Senhor e pecou. E aí as coisas começaram a dar terrivelmente erradas. Adão e Eva ficaram descontentes com o Criador. E isso fez com que eles se rebelassem contra o Senhor. Mas o Senhor, em sua maravilhosa graça e misericórdia, não findou a história do ser humano aí. Antes, o Senhor
formou um novo povo. E neste formar um novo povo, esse povo foi conduzido pelo deserto. E no deserto, lembrando que o povo foi para o deserto depois de ter sido liberto da escravidão do Egito, depois que esse povo foi formado pelo Senhor e foi liberto do Egito, este povo fica descontente com o Senhor. E no deserto, esse povo ficou vazio. Esse povo ficou vazio para que eles compreendessem a plenitude que é se satisfazer em Deus, para que eles compreendessem que a satisfação plena vem do Senhor e não do pão, que eles precisam é mesmo do pão da vida. Eles precisavam ali compreender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós vemos esse padrão de Deus preenchendo o vazio e Deus preenchendo aquele povo. Mas a verdadeira restauração, o preenchimento verdadeiro, ele só vem alguns séculos depois, com Cristo. E Cristo na cruz, ele experimenta o vazio completo para que nós pudéssemos ser cheias do Espírito Santo. Então, desde o Éden, nós vemos vazios sendo preenchidos com Deus. E Cristo vem, morre em nosso lugar para que sejamos cheias. E nós, mesmo hoje cheias do Espírito, nós sabemos que ainda há algo maior pra gente, que é neste lugar ainda melhor que o Éden, para onde nós olhamos. Então a nossa esperança hoje é sermos plenas em Cristo. No segundo capítulo, nós temos a história da árvore. No Éden, Adão e Eva experimentavam de muita bondade, que nunca foi condicional a nada que eles fizeram. Existia só um limite para eles usufruírem daquilo, mas Adão e Eva experimentavam muita bondade do Senhor. E nessa bondade do Senhor, o Senhor colocou uma árvore ali naquele local, que era uma árvore que conduzia a uma vida melhor do que a que eles já tinham no Éden, uma vida ainda mais plena, né? O descanso eterno. E a própria autora vai dizer neste capítulo que a árvore da vida, o fruto dela ainda não havia amadurecido no tempo que Adão e Eva consumiram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso é um cuidado divino, uma providência divina também, para que o homem não viva eternamente nessa condição de pecador. E agora, voltando à árvore da vida, Agostinho diz que nas demais árvores do jardim tinha o alimento, mas na árvore da vida tinha ali um sacramento. E isso é muito maravilhoso para a gente pensar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era ruim em si mesma. Ela era ruim porque existia uma proibição para que Adão e Eva não consumissem daquele fruto. E por causa dessa restrição, a árvore era ruim. Não é porque o conteúdo dela era ruim em si, mas porque o ato de comer daquela árvore era uma rebelião contra o Senhor. E como nós vemos na narração bíblica, essa proibição, essa restrição de consumo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal começou a não mais fazer sentido para Eva, e por isso ela comeu daquele fruto. E a gente às vezes pensa só em Eva naquele momento, mas muitas vezes nós temos essa dificuldade de obedecer ao Senhor quando as coisas não fazem sentido na nossa cabeça. Então, porque a gente muda, né? A gente muitas vezes tem uma ideia de que a gente vai obedecer ao Senhor para que algo aconteça a nós, ou a gente coloca, como Eva fez, né? A Eva colocou a razão pela qual obedeceria ao Senhor, na consequência de se ela comesse daquele fruto, ela morreria. E por causa dessa consequência, ela não comeria do fruto. Mas isso está errado, porque a razão pela qual ela não deve comer do fruto é a glória do Senhor. Então, algumas vezes, quando a gente não vê sentido em obedecer ao Senhor, nós colocamos essa obediência ao Senhor restrita ao que faz sentido a nós e não entendemos que a obediência é para a glória de Deus e não para fazer sentido na nossa cabeça. Claro que Deus quer que a gente pense. Deus nos criou como seres pensantes e nós devemos pensar. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas diante da obediência ao Senhor, nem sempre as coisas fazem sentido na nossa cabeça e nós devemos estar ok com isso, porque a razão pela qual nós obedecemos ao Senhor é a glória dele e não a nossa satisfação. É o amor a ele, né? Em amor a ele nós obedecemos. E isso vem com a sabedoria também de que é o melhor pra gente, mesmo quando não faz sentido.
Como sabemos, o primeiro casal ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido a eles. E isso fez com que as coisas dessem muito errado daí pra frente. Séculos depois, no Calvário, o Salvador foi pregado em um madeiro. O pecado que começou em uma árvore no Éden foi tratado em uma árvore no Calvário. E diante disso, diante da morte do Senhor na cruz, em nosso favor, é que nós temos a esperança de ir para um lugar ainda melhor que o Éden e nos alimentarmos da vida e assim vivermos plenamente com o nosso Senhor. O terceiro capítulo é sobre a imagem e semelhança com o nosso Senhor e isso é muito maravilhoso. É um dos capítulos que eu gostei muito de ler. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E dizer que somos criados à imagem e semelhança do Senhor é muito mais do que dizer que refletimos as qualidades divinas, mas refletimos também o que devemos fazer. Como eu disse anteriormente, Deus ele coloca uma função para o homem ali no jardim. O homem ele tem a função de cultivar e guardar o jardim e de encher a terra, de preencher a terra. Deus também coloca a autoridade no homem e na mulher de dominarem sobre toda a terra. Contudo, um animal dominou Adão e Eva. E quando esse animal dominou Adão e Eva, especialmente Eva ali naquele diálogo que existe ali, Eva se esqueceu que ela já era formada à imagem e semelhança do Senhor, que ela já tinha isso, que ela não precisava comer de um fruto para ser igual a Deus, porque ela já foi criada à imagem e semelhança dele. E ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ao se rebelar contra Deus, Adão e Eva perdem essa plenitude de imagem e semelhança com o Senhor. Eles continuam com a imagem e semelhança do Senhor, mas essa imagem e semelhança está maculada pelo pecado, está borrada, está ali afetada pelo pecado. Tomás de Aquino vai dizer que a partir da queda, todas as nossas faculdades humanas são afetadas pelo pecado. No texto bíblico nós vemos que Adão é caracterizado como filho de Deus, mas os filhos de Adão já são descritos como filhos de Adão, eles não têm esse título de filhos de Deus. Nós vemos esse termo filhos de Deus sendo usado novamente nas escrituras em Êxodo. Ali em Êxodo, essa descrição não é para uma pessoa, mas para um povo, o povo que Deus formou. E é muito interessante a gente pensar que Deus formou aquele povo, né? Que Deus não olhou para a terra e falou, deixa eu achar aqui alguém. Não, Deus formou o seu próprio povo. De forma mais profunda, o Filho de Deus, que é gerado e não criado, ele vem ao mundo e ele restaura a nossa imagem e semelhança com o Pai. Enquanto Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, Cristo é a imagem de Deus por excelência. E Jesus não é simplesmente a imagem de Deus antes. Jesus é a origem de tudo, é a fonte, é o alfa e o ômega. E é nele que a nossa imagem e semelhança com o Senhor está sendo restaurada. Jesus ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. O quarto capítulo é sobre as vestes. Uma coisa que nós devemos pensar em relação ao Éden é em termos de potencial, mais do que em termos de completude, de totalidade, em termos de potencial, porque o Éden, como nós estamos falando desde o início do vídeo e que a autora fala muito no livro, o Éden estava nos levando a um lugar ainda melhor. No Éden, Adão e Eva estavam nus. Isso não era um problema. Antes do pecado, isso não era um problema. Mas sempre tem o vislumbre deles serem revestidos de glória, de viver eternamente com o Senhor, vestidos de glória. E com o pecado que entrou no mundo, Adão e Eva foram maculados, foram destituídos da glória de Deus. Quando eles pecaram, eles se viram como não merecedores da bondade de Deus, porque de fato eles não eram, eles receberam tudo de graça e pela graça. E nesse momento eles se veem nus diante do Altíssimo. E essa nudez é muito mais do que uma nudez de vestimenta, mas é uma nudez de alma, de indignidade
diante do Senhor Todo-Poderoso, Soberano, Santo. Ao perceber isso, o que eles fazem? Eles constroem roupas de folhas para eles. E mesmo com roupas de folhas, eles sabem que isso não é suficiente para ocultar a sua nudez diante do Senhor, porque no diálogo que Deus faz perguntas a Adão e Eva depois da queda, nós vemos que Adão e Eva estão escondidos porque eles estavam nus. Mesmo depois de terem costurado roupas para si, eles ainda se viam nus diante da presença do Altíssimo. Então, as roupas costuradas por Adão e Eva não eram suficientes para ocultar a sua vergonha, para acabar com a sua vergonha diante do Deus Santo. Essa situação de rebeldia, de rebelião de Adão e Eva, Deus não os destruiu ali naquele momento. Antes, Deus providenciou roupas para eles, roupas de pele de animais, que também faz já uma referência aos sacrifícios. Junto com a instrução dos sacrifícios e de outras instruções que Deus dá ao seu povo através de Moisés, nós temos a questão das vestes. Nós temos uma descrição muito específica das vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais, elas são descritas minuciosamente e elas são extremamente belas, detalhadas, ornamentadas. Essas vestes, elas foram estabelecidas para glória e ornamento. Caminhando na leitura bíblica, na narração bíblica, o profeta Isaías, ele vai profetizar sobre um servo que nos vestiria com vestes de salvação. E este servo, ele se vestiu de carne e as suas vestes foram sorteadas entre os soldados enquanto ele estava pregado na cruz. Mas Jesus foi glorificado e nós temos uma vida gloriosa nos aguardando em Cristo. Enquanto isso, no aqui e agora, nós nos revestimos da palavra. Antes de falar sobre o 5º capítulo, eu queria dizer que eu vou deixar o link deste livro aqui, se você estiver gostando, se você tiver interesse de ler, eu vou deixar o link da minha loja aqui na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição e compre pelo link, você me ajuda e não tem nenhuma diferença para você, então eu vou deixá-lo aqui na descrição. É um livro muito bem, se não me engano, tem ele também no Kindle Unlimited. O 5º capítulo é a história do noivo. Adão estava só e isso não era bom. Então Deus providencia uma mulher para Adão. E quando Adão vê essa mulher, ele fica deslumbrado. E ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aqui nós temos um casamento divinamente arranjado. O casamento perfeito. Sempre traz as más notícias, né? Depois de se contemplar a criação original, nós trazemos as más notícias do pecado. Então, com o pecado, o casamento, ele teve ali, na verdade, as relações humanas tiveram uma ruptura por causa do pecado. E nós vemos isso a partir de Adão, porque a primeira coisa que Adão vai responder a Deus, a gente vê que ele se volta ao egoísmo. Ele sempre vai falar em primeira pessoa: eu escondi, eu estava nu, eu. E nós vemos também que ele vai, quando ele se lembra de Eva, ele se lembra de Eva para dizer que a razão de todos os seus problemas era a mulher que Deus deu para ele, que a culpa era toda de Eva. Mais uma vez, Deus insiste em apresentar o que é perfeito para o ser humano, mesmo ele estando em um estado caído. O Senhor, ele provê o que é perfeito para o ser humano e ele nos envia o noivo. Enquanto o noivo terreno deixa faltar vinho no casamento, o noivo perfeito provê o melhor vinho. Os discípulos não jejuavam, porque o noivo estava com ele. E esse noivo, ele retornará para buscar a sua noiva. É isso que nós aguardamos. Essa é a nossa esperança. Esse casamento perfeito. Não há nada neste mundo que é capaz de impedir este casamento. Então, nós iremos para o nosso lar eterno. Vou citar John Piper, parafrasear John Piper: no céu não haverá casamento, mas o que o casamento representa estará lá. Ele diz que o prazer do casamento estará no céu
elevado à milionésima potência. E é essa expressão que ele usa, se não me engano. E isso é muito lindo, porque o casamento é algo muito bom. O 6º capítulo é o meu favorito, foi o capítulo que eu dei o estudo no nosso grupo de mulheres. É o meu favorito. Pronto, falei, confesso, que é a história do Sabá. E eu tenho vontade de, inclusive, gravar um vídeo com a palavra que eu dei no nosso encontro, porque foi muito legal, foi um tempo muito produtivo. Enfim, logo na criação, nós somos apresentadas ao sábado como o dia de descanso. Então, ali na criação em 7 dias, o 7º dia é o dia do descanso. E o que é muito curioso nessa descrição é porque sempre que nós temos ali a descrição do sábado, dos dias da criação, sempre tem manhã e tarde. Todas as vezes que acaba ali, Deus completa a sua criação, sempre está escrito, houve manhã e tarde, do 5º dia, do 6º dia, mas no 7º dia nós não temos essa finalização do dia. O que nos indica que existe um descanso eterno aguardando Adão. Então, quando Deus termina o seu trabalho criativo, ele inicia então o trabalho criativo de Adão. Porém, Adão, ele não cumpre, ele não realiza o seu trabalho. Ele desobedece ao Senhor. E assim, este mundo começa a ficar muito tumultuado, muito barulhento, muito confuso. E Deus, em sua maravilhosa graça, mais uma vez, providencia o descanso no aqui e no agora. Lendo a Bíblia, nós chegamos a Êxodo. Depois de Gênesis, nós encontramos o livro de Êxodo. E ali o povo, ele era escravo no Egito. E como nós sabemos de escravidão, embora a escravidão daquela época não seja a escravidão que tivemos no passado mais recente, é uma escravidão diferente, nós sabemos que escravo não tem dia de folga, não tem férias, não tem nada disso. Então Deus, depois de ter libertado o seu povo do Egito, após eles atravessarem o Mar Vermelho, o Senhor dá mandamentos a este povo. E um destes mandamentos é justamente o do descanso, o de guardar o sábado. Deus providencia o descanso para este povo. Deus chama este povo para sair dos resultados da criação e contemplar os mistérios da criação. Não é um dia para dormir o dia inteiro, mas é um dia para contemplar. Quando Jesus vem, Jesus diz ser o Senhor do sábado. E isso nos dá um indício lindo, isso nos mostra algo lindo, porque o Senhor, sendo o Senhor do sábado, Jesus também é o Senhor do descanso. Então, em Cristo, nós temos o verdadeiro descanso, o descanso pleno. Claro que esse descanso pleno, nós ainda iremos chegar até ele depois, né? Mas no aqui e no agora, nós temos o descanso no nosso Senhor Jesus. E Jesus nos aponta para esse descanso eterno que usufruiremos nele. Se você está gostando do vídeo, curte, comenta o que você está achando até agora, compartilha com alguém que você ama e me conta se você quer mais vídeos nesse estilo aqui no canal, porque este, como eu disse, é o primeiro da resenha de um livro completo assim, e ainda estou dando várias opiniões aqui, né, porque eu acho que é isso, senão você só pegava ali e fazia um resumo, tava tudo bem. Então é um combo de conhecimento. Continuando, o 7º capítulo é a história da descendência, e a autora aqui começa lembrando como tudo foi criado bom, filhos de Deus, tudo maravilhoso, e as coisas deram errado. Então, quando Eva escolheu ouvir ao conselho da serpente, em vez de obedecer ao Senhor, houve essa mudança de senhorio sobre a vida de Eva. O primeiro casal transferiu a sua lealdade à serpente, mas Deus, em sua abundante graça, prometeu livrar o seu povo do domínio da serpente e restaurar a lealdade do seu povo nele. Assim, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ao longo da narrativa bíblica, nós vemos que a descendência da mulher é perseguida. Nós vemos
Por exemplo, Moisés, que ali no seu nascimento existia uma perseguição para que ele morresse. Assim como aconteceu com Jesus. Existe um paralelo lindo entre Moisés e Jesus, sobre como Moisés ele aponta para Jesus e para aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que Jesus passaria, né? Mas Cristo venceu. Cristo venceu toda essa perseguição, e mesmo a cruz, que parecia uma derrota, sempre foi uma vitória. E a nossa esperança hoje é que a vitória alcançada por Cristo na cruz se tornará perpetuamente a vitória do seu povo. O penúltimo capítulo, o 8º capítulo, é a história da habitação. E ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus tem o desejo de habitar conosco, por motivos completamente incompreensíveis aos humanos, não dá para compreender, mas Ele nos ama. E nós vemos esse desejo no Senhor de habitar conosco. Deus criou um lar para Adão e Eva, e eles se rebelaram contra Deus. Mais adiante, no acampamento do povo de Israel, nós vemos que Deus estava ali com aquele povo. Teve a construção do tabernáculo este que tem muitos simbolismos semelhantes ao Éden. Teve também a construção do templo e a reconstrução do templo, que mais uma vez também tinha esses símbolos que remetiam a Éden. E finalmente nós temos Jesus, que destruiu o templo e o reconstruiu em 3 dias. O dia de Pentecostes marca o Senhor habitando em nós. Ele não desceu sobre a sarça, sobre o monte, sobre a tenda, mas desceu sobre aquele povo reunido ali. Então eles se tornaram templos ambulantes, assim como nós que temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que entendemos que Cristo é o Salvador da nossa vida e somos cheias do Espírito Santo. Todas nós temos desejo por um lar. E quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente entende melhor que este lar não é um local, mas é uma pessoa. No 9º e último capítulo, Nancy vai tratar da história das cidades. E aqui ela vai falar sobre as cidades que o povo habitou e tudo mais, e com a esperança da cidade que habitaremos um dia. Este capítulo para mim foi um capítulo mais complexo, assim. Para mim poderia ter terminado na habitação, mas é um capítulo interessante também sobre as cidades. É um livro muito legal sobre que nós temos esses símbolos, nós vemos a criação, como o pecado afeta o nosso dia hoje e qual é a nossa esperança. É um livro muito fácil de ler, muito gostoso. Tem perguntas no final para estudos em grupo, para estudarem entre as mulheres. Isso é muito legal, é algo que a gente pode conversar no final nos estudos, fazer perguntas, refletir sobre aquilo. E eu gostei bastante desse livro, por isso eu quis trazê-lo como o primeiro livro aqui de uma resenha completa para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Compre o livro, é muito legal se você for lê-lo, né? Eu gosto de ter livro físico, claramente. Então, um beijo e até a próxima!